tudo bem com vocês? Neste vídeo, como vocês já viram na descrição, eu vou estar fazendo a montagem dessa placa-mãe, que inclusive será uma troca de placa-mãe, no meu desktop atual, que está com uma placa da Gigabyte, que é uma B550 também, para uma outra B550, mas essa mais reforçada aí, que é a TUF Game da Asus. Já tem um vídeo anterior que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, o link, que é onde eu mostro o unboxing dessa placa e explico ela melhor. Mas nesse vídeo eu vou deixar também as principais características aí na tela. E será bem mais fácil, já que muita coisa que já está instalada lá, que são as ventoinhas, também o water cooler. Então não vai ser tão complicado assim, né? Um pouquinho, mas vai demorar menos. Então, antes de estar passando a vinheta, já aproveite agora para fazer a inscrição no canal. Já são mais de 1000 inscritos no canal. E também não esqueça de acionar o sininho, porque acionando o sininho você poderá ser notificada de novos vídeos, não perdendo algum vídeo que possa ser importante para você. Então fiquem com a vinheta, eu já volto aqui mostrando a montagem. Começando o vídeo, explicar uma coisa para vocês antes. Como eu já tenho aí vários vídeos, inclusive quase uma hora de duração, onde eu mostro detalhadamente como fazer a instalação, aliás, a montagem, né, do zero. Então esse vídeo eu vou acabar dando aí uma acelerada, né? Então conforme eu estiver fazendo a montagem, uma coisa ou outra eu vou explicar, mas o resto eu vou deixar aí mais acelerado, para o que o vídeo não seja tão demorado assim. Já mostrando aqui os detalhes para vocês, esse daqui é o desktop. Então o primeiro passo será tirar tudo da placa-mãe. Então começando aí, placa de vídeo, memórias. Essa daqui é a placa de conexão por Wi-Fi. Desconectar depois todos esses fios. As conexões aqui do SATA. Também tirar, é que está escondido aqui atrás da placa de vídeo. Tirar também o SSD NVMe. E depois, em seguida, vou estar tirando aqui a parte do water cooler. Como é só uma troca de placa-mãe, não há necessidade de desmontar essas partes aqui, né? Essas partes vai ficar tudo ali. Então essa bomba aqui do water cooler, na hora que eu retirar, eu vou jogar ela para o lado, cuidadosamente, para não ter problema de danificar alguma coisa, forçar. Inclusive, antes de tirar o processador, dar uma limpada. Sempre lembrar de usar álcool isopropílico para fazer essa limpeza. E detalhe muito importante, inclusive sempre que estiver vendo meus vídeos, mesmo que sejam, ou até vídeos de outros canais que estão explicando como fazer montagem do computador, essa parte aqui, não pule o vídeo, sempre vai ter alguma coisa importante no meio, que é o que eu vou estar falando aqui. Não faça isso antes de fazer um procedimento com o Windows. Eu vou estar mostrando esse procedimento no final desse vídeo. Inclusive esse vídeo vai ter os tópicos, então você também, se quiser ir direto para o final, para ver como faz esse procedimento com o Windows antes. Qual que é esse procedimento? Você precisa deixar um Windows, digamos que preparado,
para estar recebendo essa nova placa-mãe. Porque no caso o Windows está no SSD NVMe. E esse Windows, no caso o Windows 11, ele está com todos os drivers referentes a essa placa-mãe. Então vai ter todos os drivers aí do uso do processador, os drivers de uso de placa de som, entre algumas outras coisas. Então precisa o Windows fazer, digamos, uma limpeza, entre aspas, para depois ele ficar preparado na hora que você ligar ele com a nova placa-mãe. A primeira coisa que ele vai fazer é buscar os drivers dessa placa-mãe, sem dar conflito. Se você não fizer isso, pode ocorrer ou do Windows acabar conseguindo detectar e não dando problema, e buscando novos drivers, mas isso eu não posso dar certeza absoluta. Então pode acontecer alguma coisa errada, você tem que instalar o Windows tudo de novo. Instalar o Windows de novo, você vai ter que reinstalar todos os programas. Vai ser uma coisa muito trabalhosa. Então é melhor estar fazendo esse procedimento, porque ele já vai buscar os drivers, sem necessidade de reinstalar o Windows 11 no caso. Mas também eu vou explicar como faz no Windows 10. A diferença é só uma opção que você marca mais. Então vamos à desmontagem agora. Então primeiro desconectar todos os fios de energia da placa de vídeo se tiver, todos esses fios aqui dos LEDs, do SATA, não estar esquecendo isso, sempre tomando cuidado conforme vai tirando as placas para não engarranchar algum fio e forçar. Então o vídeo pode dar uma acelerada agora, pode acontecer para ficar mais rápido. Assim, importante, não esqueça que você vai precisar ter todo o esquema de ligação dos fios que são relativos aqui ao gabinete na placa-mãe. Então essa nova placa-mãe, ela vai ter as referências lá de como você ligar a luz do painel, a luz do SSD, o fio referente ao botão desliga e desliga. Então você precisa estar com esse manual em mãos. Dica importante para vocês, como eu disse, nunca pule o vídeo. Quando eu fui tirar aqui a bomba do water cooler, se você puxar forçando para cima, pode dar problema aqui no processador. Então, se você ver que está dando uma certa resistência, porque a pasta fica como se fosse uma cola, pasta térmica. Então, o que você vai fazer? Dê uma leve rodada para um lado para o outro, e conforme você for rodando assim para um lado para o outro, né? Se não rodando inteiramente, né? Dando uma virada para um lado, né? Corretamente, mas falando, né? Seria uma rodadinha para um lado, uma para o outro, e conforme você vê que a pasta vai cedendo, aí sim você vai puxando aos poucos, forçando só um pouquinho para cima, continua fazendo esse movimento para um lado para o outro, até que você vai retirar totalmente, porque realmente fica como se tivesse colado. Então não force diretamente puxando para cima. Agora é só eu fazer uma limpeza, já tirei praticamente todos os fios, está faltando só esse, acho que não falta mais nada. Talvez você tenha que também estar
reinstalando essa parte aqui no outro, porque essa parte aqui é específico da bomba. Se você tentar fazer essa instalação no outro, provavelmente pode não dar certo. Após limpar cuidadosamente aqui o processador com álcool etílico, só levantar aqui. Tenha muito cuidado, no caso meu é um Ryzen 7 5800X e a conexão dele se dá através de pinos. Se quebrar algum pino, você estará numa situação muito complicada. Ficou um pouco aqui sujo na beirada. Mas vamos lá. Tem que ser até encostar aqui e vocês sentiram tipo um clique, um barulho, não sei se vocês chegaram a ouvir. Bom, esse restinho de pasta aqui eu limpo depois com muito cuidado para não ir essa pasta para os pinos também. Não entortar os pinos. Então, como podem ver aqui, segurar com muito cuidado para não ir sujeira aqui pro pino. Então aqui está, os pinos do Ryzen 7 5800X. Já está sujando minha mão tudo de pasta. Vou colocar para o lado, depois eu limpo isso com bastante cuidado. Bom, agora não tem segredo, só vou desconectar o último fio aqui. Sempre olhar para ver se não esqueceu de tirar algum fio, para não forçar nada. E desparafusar aqui a placa-mãe e retirar. Ó, aqui vocês já viram que eu já troquei a placa-mãe. Importante, primeiro colocar o espelho antes de encaixar a placa-mãe. Após colocar o espelho bem encaixado, aí você, o ideal aqui, como está meio apertado, colocar já o fio de energia, que está bem aqui no canto, tá meio escondido aqui, ó. É esse fio aqui, levantar esse aqui, ó, tá meio escondido aqui. Então vai ficar meio apertado. Então deixa a placa um pouquinho afastada, já encaixa. Isso daqui é a energia que vai dar energia pro processador. Agora que já está bem encostado, vou terminar de encaixar, porque não estava bem encaixado. Tem que ficar muito bem encaixado. Não pode ficar mal encaixado. Feito isso, só parafusar o restante. Isso daqui eu não precisei tirar, não precisei trocar, porque eu verifiquei com o outro. Tirei o outro da placa-mãe, é a mesma altura, é o mesmo tipo de encaixe. Então eu mantive, inclusive porque ele está mais centralizado aqui com o processador, em comparação com o outro que ele é um pouco menor em tamanho. Bom, depois de feito, sim, que eu ia falar. Primeiramente, antes de colocar a placa-mãe aqui, só encaixe o processador e SSD NVMe, caso você tiver. Só memória, placas de vídeo, no meu caso Wi-Fi, deixa para colocar depois. Depois que você parafusar, porque se já tiver as placas aqui vai ser impossível você parafusar, a memória vai acabar te atrapalhando um pouco. Então só processador e SSD NVMe antes de colocar a placa-mãe aqui. Detalhe do SSD NVMe, antes de encaixar ele aqui, não esqueça de colocar um parafuso que vem antes, que é esse, colocar aqui, esse parafuso. Você vai encaixar isso daqui onde vai encostar aqui o SSD para parafusar, porque ele fica longe da placa-mãe. Se você tentar parafusar sem essa peça aqui,
ele vai ficar torto, vai forçar a conexão. Não faça isso. Primeiro conecte esse daqui, vai verificar que esse daqui tem um buraco aqui, uma rosca, que é para você colocar esse micro parafuso aqui, bem pequeno, para fixar o SSD NVMe. E não esquecer de tirar uma fitinha que tem aqui tampando também. É essa fitinha amarela, não sei se vocês notaram de início, que tinha essa todos os... Opa, vou colocar mais longe aqui para focar. Essa fitinha amarela aqui, ela estava lá tampando o buraquinho onde você coloca esse parafuso para encaixe. Então você tirar primeiro isso aqui, para depois fazer os parafuseamentos aí, né? Nem sei se existe essa palavra. Então ficou a dica, mais uma dica importante. Conforme você for colocando os parafusos, se a placa é do mesmo tamanho, exatamente o mesmo tamanho da outra, você não vai precisar mexer na parte de parafusos aqui do espaçador entre a placa-mãe e o gabinete. Esses espaçadores, que é igual o espaçador aqui que eu acabei de mostrar, do SSD NVMe, eles vão estar exatamente na mesma posição, é padrão. Então é só realmente colocar a placa-mãe aqui, deixar os furos aqui dos parafusos bem alinhados, após o encaixe aqui no espelho, e já parafusar. Vai estar tudo igual, isso daí não vai ter problema. Bom, vou passar essa dica rapidinho para instalar a memória, principalmente se é a primeira vez, se você não sabe, ou se você acabou esquecendo como é que estava na outra placa-mãe. Siga o manual, dê uma olhada no manual, às vezes na própria placa-mãe tem um esqueminha aqui. Então, considerando esse primeiro, o preto, A1, esse aqui A2, esse aqui B1, B2. Então você vai seguir o esquema aqui. Se você tiver apenas uma memória, coloque no B2. Se você tiver duas, no meu caso tem duas de 16 GB, a primeira no A2 e a segunda no B2. Então, no segundo slot e no segundo slot, o cinza. Se você tiver 4, aí você preenche todos. Aí não vai ter problema. Prontinho, computador montado. Então tudo aqui no lugar. Fiz uma boa conferência, se todos os fios estavam corretamente ligados, se não faltou nenhum fio. Olhando na parte de trás aqui do computador, que na outra placa-mãe ficou um USB sem conseguir ligar, e nessa daqui deu certo de ligar. Aí eu lembrei e conectei, que é a parte frontal, USB frontal. Então está tudo certinho. Vejam aqui que o water cooler, a bomba do water cooler, tudo correto, perfeito, inclusive a parte de LED. E os fios aqui no caso, botão power, o LED do HD funcionando, tudo isso daí. Na hora que você ligar, que você vai conferir se realmente você ligou corretamente ou não. Não é tão difícil assim, mas às vezes pode acontecer de confundir. O máximo que vai acontecer é você apertar o botão de ligar e não funcionar. Ou senão a luz do LED também não funcionar. Então é só vir aqui e corrigir depois. Não tem nenhum segredo. Agora a dica super importante para vocês. Talvez minha voz esteja meio estranha porque estou meio gripado. Mas então vamos lá. Antes de fazerem essa troca de placa-mãe, vocês precisam preparar o Windows antes. Então, dica que eu vi na internet. Né? Essa dica eu testei
No meu caso, não deu certo. Então, por isso é muito importante, já estou falando agora, que é muito importante, façam um backup de principalmente tudo que está nas pastas do Windows, como por exemplo, imagens, documentos, vídeos, tudo que tiver nas pastas do Windows, faça um backup completo, que você pode perder tudo, pode acontecer. Então, qual a dica que eu vi? Comigo não deu certo, mesmo porque eu não vi uma das opções, mas aqui parece que vai aparecer. Então, você tem que vir aqui na pasta, aliás, no disco C, venha na pasta do Windows. Dentro do Windows, você vem em System 32, abra a pasta System 32 e dentro desta pasta você vem aqui em pesquisar no canto superior direito. Isso parece que é mais fácil dar certo no Windows 10. Eu vi num vídeo uma ou mais pessoas testando e deu certo no Windows 10. Windows 11 é complicado. Então você vai escrever aqui sysprep. Sysprep. Vejam que vai aparecer essa opção aqui. Sysprep. Espera um pouquinho para terminar. Venha nessa daqui onde tem o ícone e dê 2 cliques. Então aqui já está o aplicativo. Nesse aplicativo, na hora que você der 2 cliques, aqui foi para outra tela, vai aparecer essa opção. Então tem aqui a ferramenta de preparação do sistema, prepara o computador para independência hardware e limpeza. Então o que aconteceu? Você fez uma instalação de uma placa-mãe nova, os drivers vão estar totalmente diferentes. Então, para não dar problema, você entra nesse sysprep do jeito que eu indiquei. Deixe essa opção mesmo que está aqui, entrar na configuração inicial pelo usuário de sistema. Essa daqui você não vai alterar. Aqui você clica em generalizar. Então, essa opção não tinha aparecido para mim. Então, eu não cliquei aqui, não deu certo. Talvez seja por causa disso. E você vai escolher aqui em desligar. Então, isso daqui você só vai fazer quando já fez toda essa parte de copiar os arquivos, fez o backup, faça backup antes, não deixe de fazer o backup de todos esses seus arquivos aí dentro da pasta Windows, documentos, vídeos, imagens, tudo que tiver, músicas, o que tiver dentro aí da pasta do Windows, faça backup. Então, após fizer isso, né, você tenha feito isso, já certeza que já deixou tudo preparadinho, aí você vai escolher, então, o desligar aqui e dar OK. Aqui eu não vou fazer porque eu não pretendo, já fiz, e inclusive eu estou usando o notebook agora, e dá OK. Assim que desligar, você não pode ligar novamente. Você só pode ligar o computador quando já estiver com a placa-mãe ligada e inclusive aí com acesso à internet, que vai buscar aí todos os drivers na internet, inclusive que vai precisar provavelmente, principalmente da placa-mãe. Então deu OK, ele vai desligar e você vai fazer essa, assim que ligar de novo, ele vai estar pedindo para você estar colocando todos os drivers novos nessa placa-mãe nova. E após feito isso, provavelmente vai estar tudo OK, todas as suas pastas vão estar certas, seus ícones aqui na tela principal, no caso aqui não tem nenhum, mas vai estar tudo dentro do lugar, inclusive os arquivos, mas não confio 100% nisso. Então faça o backup. Mas aqui é uma dica importante aí para você estar seguindo. Então
era isso daí que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha sido útil este vídeo. Espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa. Se você ainda não for inscrito no canal, já faça essa inscrição agora. Caso não tenha ativado o sininho, ative para ser notificado ou notificada de novos vídeos. E espero que você assista os próximos vídeos também. Sempre vídeos úteis. Espero sempre estar colocando vídeos que resolvam problemas que sejam difíceis de resolver. E já estamos com mais de 1000 inscritos no canal. Seja mais um inscrito. O canal tem muito mais para crescer ainda. Espero com a ajuda de vocês. Obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo vídeo aqui no canal Fagionato.